Olá, sou o professor Marcelo Santiago e hoje nós vamos falar sobre falácias e proposições categóricas. Bem, nós estamos continuando aqui no canal uma série de vídeos falando sobre a temática da lógica e hoje especificamente nós vamos falar sobre esses dois assuntos que já têm conexão com as aulas passadas, mas que possuem as suas peculiaridades. O primeiro termo, a primeira parte que nós iríamos falar dessa aula, é sobre as falácias. Etimologicamente, a palavra falácia, ela é proveniente, ela é derivada do termo falere, que significa falha, engano. Então, a falácia, ela vai ser justamente o silogismo montado em que a conclusão ela dê inválida, né? Então, ou seja, a forma como foi estruturado o silogismo acarretou então numa falácia com a conclusão inválida, com a conclusão sendo uma falácia, ou seja, um engano, um erro. Comumente também a falácia ela é considerada uma espécie de sofisma, né? O sofisma nada mais é do que um raciocínio elaborado já com a intenção de enganar as pessoas, né? E sofisma deriva da palavra sofistas, que é um outro assunto que nós já tratamos aqui no canal. Bem, os sofismas, né, ou se a gente puder dizer as falácias, elas na verdade elas derivam de uma combinação errada de proposições e termos dentro do silogismo, incorrendo aí numa conclusão inválida, numa falácia. Nós temos aí alguns exemplos na tela que demonstram justamente esse desenvolvimento de um argumento, de um silogismo, que acaba então dando uma conclusão inválida ao seu final, né? Ou seja, eles acabam, ao final de tudo, nos induzindo a uma falácia. E há inúmeros tipos de falácia. E esse exemplo de silogismo que está na tela é um pouco até engraçado, um pouco cômico, mas ele mostra para a gente facilmente como que o silogismo pode então nos enganar, utilizando-se aí de alguns conhecimentos que nós já temos prévios e combinando aí proposições de modo inadequado para no final a conclusão dar uma falácia ou dar uma conclusão inválida. Percebam, a premissa 1 vai dizer Deus é amor. A segunda premissa vai dizer o amor é cego. Depois a terceira premissa, Steve Wonder é cego. Logo, Steve Wonder é Deus. Então percebam que o Steve Wonder, o cantor, né, o famoso cantor, é considerado na conclusão como sendo Deus. Claro que é um silogismo inválido, claro que é uma falácia isso, mas percebam que foi combinado aí as proposições de formas inadequadas, acarretando então ao final do silogismo uma falácia, uma conclusão inválida. Bom, entendido isso, nós vamos passar agora para a segunda parte da aula, que é falar um pouco sobre proposições categóricas. As proposições categóricas, elas nada mais são do que premissas, é a análise das premissas. Quando a gente fala de proposições, eu até coloquei aqui no quadro, duas palavras que estão relacionadas à palavra proposição. Quando a gente fala de proposição, a gente está falando de premissa, a gente está falando das frases, se a gente quiser simplificar, que tem dentro do silogismo, a gente está falando dos enunciados, ou seja, cada linha daquela lá é uma proposição. Cada linha do silogismo, então, é uma proposição, tá certo? Então, proposição e premissa é a mesma coisa. A gente às vezes utiliza dentro da lógica, às vezes, vários termos, mas que eles têm aí um significado correlato, ou seja, significam a mesma coisa, tá certo? Eu digo isso para a gente estar dentro do mesmo entendimento, senão a gente pode até confundir proposição com uma outra coisa. Então, proposição é a mesma coisa que premissa, tá bom? Bem, e as proposições, elas foram de fato analisadas por Aristóteles, né? Ele justamente que é o iniciador aí de todo o movimento da lógica. Ele então teve um tratado chamado De Interpretatione, traduzindo da interpretação. Nesse tratado ele se dedicou justamente a estudar um pouco o que seria então essas proposições, tá certo? E ele chegou à conclusão de que a proposição nada mais é que algo que relaciona os termos, né? Ou seja, é algo que estabelece uma relação entre os termos. Ficou um pouco confuso? Vamos olhar a frase que tem aqui no quadro que a gente vai entender melhor. Então, por exemplo, nós temos essa proposição aqui, ó. Todo cachorro é mortal. Então, veja só. Dentro dessa proposição, nós temos alguns termos, correto? O termo cachorro e o termo mortal. Então, percebam que
Ele vai dizer que a proposição, ou seja, a frase toda, né, é justamente algo que relaciona os termos. A proposição relaciona o termo cachorro com o termo mortal. Então, na proposição, eu tenho uma relação entre termos. E agora, se a gente pega categóricas, a palavra categóricas, da onde que vem isso? Vem da palavra categoria. Mas de onde é que Aristóteles tirou, então, essa palavra categoria, proposição categórica? Vamos analisar? Veja só, ele vai dizer que as proposições, elas às vezes estão afirmando, às vezes estão negando. Às vezes elas estão falando de uma parte, né, de um particular, e às vezes elas estão falando de um todo, né, está falando de um âmbito, né, num âmbito mais universal. Então, olhando para toda essa realidade aqui das proposições, o que Aristóteles chegou à conclusão nessa sua obra? Ele percebeu assim, poxa, parece então que nós podemos, de fato, dividir essas proposições em categorias, né? E que tipo de categorias seriam essas? As categorias para Aristóteles, então, se dividiriam em dois grandes tipos, as qualitativas e as quantitativas. As qualitativas, elas dizem respeito a justamente a qualidade. Então, ou elas são afirmativas ou elas são negativas. Enquanto que as quantitativas, elas dizem respeito à quantidade. Então, as quantitativas são universais ou particulares, né? Ou estão falando de um todo, ou estão falando de uma parte, de algum particular, tá bom? E se a gente combinasse tudo isso aqui, foi que Aristóteles chegou à conclusão, se a gente combinasse tanto as qualitativas quanto as quantitativas, nós íamos perceber que nós temos proposições de 4 tipos diferentes, que são as universais afirmativas, ou seja, universal afirmativa, e universal negativa. Depois, nós teríamos as particulares afirmativas e as particulares negativas. Ou seja, combinando todas essas possibilidades aqui, tanto da questão das qualidades quanto a questão das quantidades, nós temos aí 4 tipos de proposições, 4 tipos principais de proposições, tá certo? Às vezes pode ficar um pouco confuso para nós entendermos como que seria então essa mesclagem de categorias, né? Como que seria então a mistura de qualitativas e quantitativas? Como é que fica isso na prática? Se a gente olha o diagrama que eu vou colocar agora na tela, as coisas vão ficar mais fáceis. Eu vou colocar 4 diagramas tentando mostrar para vocês como que seria então essa combinação numa forma mais desenhada, numa forma mais de diagramas, que acho que vai ficar um pouco mais simples para a gente poder entender cada uma dessas possibilidades de combinação das proposições qualitativas e quantitativas. Muito bem, nós temos aí esses diagramas que foram criados pelo matemático suíço Leonhard Euler no século XVIII, e eles auxiliam muito no entendimento aí dessas combinações que nós estamos falando, né? Então, no primeiro diagrama, nós temos lá a premissa, todo S é P. Percebam que no gráfico, no desenho abaixo, nós temos então a categoria S, né? A esfera ali é S, que está toda listrada dentro do conjunto P. Ou seja, eu disse que todo S que existe, né? Ele está dentro da categoria P, tá certo? Então, essa é uma representação aí deste exemplo de combinação. E o que a gente percebe aí, gente? Que essa proposição, ela é uma universal afirmativa. Universal por quê? Eu estou falando de todo S, ou seja, estou fazendo uma afirmação de um todo, tá certo? Então, ela é universal. Universal e afirmativa, porque ela está afirmando que todo S está dentro de P, né? Então, ela é uma universal, todo S, e afirmativa, ela está falando é P, tá bom? Para ficar ainda mais claro, nós temos aí embaixo um exemplo, né? Imaginemos que o S é humanos e o P é mamíferos. Então, a afirmação todos os humanos são mamíferos, ela então é verídica, porque nós fizemos justamente aquilo que a fórmula lá em cima está me dizendo, todo S é P. Todo humano, que é o S, né, ele está dentro do conjunto de mamíferos. Até porque dentro do conjunto de mamíferos nós não temos somente os seres humanos, nós temos outros animais também, né? No segundo exemplo, nós temos aí algum S é P, né? O diagrama então vai me mostrar que nós temos uma parcela, uma parte, né, do S que também faz parte do P.
Então, percebam que existe aí, de certa forma, uma união entre P, o círculo P e o círculo S, e essa união, o meio dessa união, né, ou a parte que é unida entre as duas esferas ou os dois círculos, então ela representa esse termo algum aí, né? Então, lá embaixo, se a gente pudesse colocar, por exemplo, políticos como sendo S e P como sendo mulheres. Então, a gente poderia justamente usar essa fórmula dizendo que alguns políticos são mulheres. Então, veja, alguns políticos, eu estou dizendo que é justamente aqueles riscadinhos ali, listradinhos do conjunto S, que também pertence ao conjunto P. Então, ou seja, eu estou dizendo que alguns políticos, alguns S's, tá certo? São mulheres, tá certo? Que é o P. E claro que a gente pode concluir que essa premissa, né, algum S é P, eu estou falando de uma parcela, algum, eu não estou falando de todos, eu estou falando de uma parcela, então ela é particular, e eu estou fazendo uma afirmação, algum S é P. Então, ou seja, eu estou falando de um particular e eu estou fazendo uma afirmação. Logo, essa premissa, essa proposição categórica aí, vai ser uma particular afirmativa. Agora vamos para o terceiro exemplo. Nós temos então a proposição algum S não é P. Percebam ali embaixo no diagrama, o S ele está listrado aí, né? O círculo S, em sua grande parte. E uma parcela deste S, desse conjunto S, desse círculo S, ele não está justamente listrado. Por quê? Porque ele pertence também ao grupo P, tá certo? Então a afirmação é algum S, né, ou toda essa parte aí, algum S não é P, não pertence ao P. Porque o que pertence ao P é justamente aquela parte do meio que ficou em branco, sem estar listrada, né? Então, se a gente faz a substituição da letra S por políticos e da P por mulheres, que são justamente as palavras utilizadas aí no exemplo 2, então nós temos S como sendo políticos e P como sendo mulheres. Então, o que vai dizer? Alguns políticos não são mulheres, que é a fórmula lá em cima, né? Algum S não é P, ou seja, alguns políticos, eles não são partes aí do grupo mulheres. E claro que nós estamos falando aí de uma proposição categórica particular negativa. Particular porque eu estou falando de algum. E negativa porque eu tenho uma palavra não ali, já me indica que é negativa, tá certo? Depois, no quarto exemplo, nós temos ali a quarta proposição categórica. Nenhum S é P. Então, nós temos ali dois grupos, e fica muito claro com esse diagrama aí, que foi colocado para a gente. Nós temos, claro, né, a visão do círculo S e do círculo P. Se eu estou falando que nenhum S é P, significa que os dois estão separados, não existe uma união, tá certo? Muito importante a gente enfatizar aqui, antes da gente olhar a simbologia ali, né, a substituição dos termos, muito importante a gente frisar que quando eu falo nenhum S é P, eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Às vezes os alunos, comumente, eles confundem. Eles acham que, assim, professor, mas ele está afirmando, ele está dizendo que nenhum S é P. Não, isso não é uma afirmação. Você não consegue afirmar usando palavras negativas. E nenhum é uma palavra negativa, tá bom, gente? Então, lembre-se, quando eu estou falando nenhum, eu estou negando, tá? Eu estou falando nenhum, S é P, tá certo? Eu estou falando assim, S não pertence ao grupo P. Então, nenhum ali é uma palavra que está negando. Não confunda nenhum como uma palavra que está afirmando, tá bom? Isso não é uma afirmação, isso é uma negação. Então, nenhum S é P. Então, eu estou negando. Então, vamos fazer a substituição ali, ó. S significando, então, vegetal e P significando aí animal. Então, a gente aplicando a fórmula, nenhum vegetal, que é S, é animal, que é P, tá bom? Então, claro, nós estamos falando aqui de uma proposição categórica, universal e negativa. Aí você pode se perguntar, professor, mas como assim negativa? Não aparece a palavra não. Aparece, a palavra não aparece como nenhum, tá certo? Então, veja só, quando eu falo de nenhum, são duas coisas que eu preciso considerar. Nenhum é uma palavra negativa e nenhum eu estou falando de um todo.
Bom, como eu disse nas aulas anteriores, a lógica ela se torna um pouco mais leve à medida que nós vamos então exercitando aquilo que nós aprendemos. Por essa razão eu deixei aqui para download na descrição do vídeo um PDF onde você vai exercitar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje, que são as proposições categóricas. E antes de terminar esse vídeo, eu queria convidá-lo para você deixar nos comentários aquilo que você achou desta aula. Se você achou que ela foi colocada e explicada de uma maneira clara, objetiva, se você conseguiu compreender bem o que são as proposições categóricas, deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei, isso ajuda bastante o canal. E esse feedback é muito importante para o professor, porque ele consegue perceber no que ele pode aí melhorar nas aulas posteriores. Eu espero ter contribuído com seus estudos e eu vejo você, é claro, numa próxima aula.